Hoje eu quero falar sobre esse assunto aqui, o poder de quê, pessoal? De permanecer. O poder de permanecer. Você que trouxe a palavra de Deus, abra no livro de João, capítulo 15, por gentileza. João, capítulo 15, verso 5. João 15, 5. Queremos o teu nome engrandecer, Jesus, que maravilha, meu Deus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Olha o que o Espírito Santo de Deus, Ele tem para falar no seu coração essa noite. Livro de João, capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer, fazer o que, pessoal? Permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim nada vocês podem fazer. Glória a Deus, pessoal. Ou seja, sem Deus nada nós podemos fazer. Olha só o que está escrito no livro de João, capítulo 15, também no verso 7, um pouquinho mais à frente. Se vocês permanecerem, fizeram o que, pessoal? Permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e eu lhes concederei. Glória a Deus, pessoal. Ou seja, se você permanecer em Deus, você vai ser uma videira. Se você permanecer em Deus, se permanecer em Jesus, você pode pedir ao Pai e Ele vai conceder. Amém, pessoal? O livro de João também, capítulo 2, verso 17. Nós vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Glória a Deus, pessoal. João capítulo 2, verso 17. Aliás, perdão, pessoal, primeira carta de João, João 1, primeira carta de João já não é o Evangelho, é João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 17, está no ponto aí, né, Tiagão? Glória a Deus, querido. Eu separei aqui, 1 João, já um pouquinho mais à frente, tá, pessoal? Capítulo 2, verso 17. Olha só o que diz, 1 João capítulo 2, verso 17. O mundo passa e a sua corruptência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Repita comigo, permanece para sempre. Glória a Deus, pessoal. Agora nós vamos de novo, vamos dar uma viajadinha na Bíblia, amém, pessoal? Livro de Salmos, capítulo 125. Você vai ver o poder de permanecer, pessoal, mas é permanecer em Deus. Salmos, capítulo 125, verso 1, por gentileza. Livro de Salmos. Salmos é lá na metade da Bíblia. Capítulo 125, verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem o que, pessoal? Para sempre. Há poder em permanecer. Mas a maneira que eu quero trazer essa mensagem para você não é só a questão de permanecer por permanecer. Não é você permanecer num problema, não é você permanecer numa situação errada. Está dando para entender, pessoal? Não é aquela pessoa que está para largar vícios, para largar erros, pecados, e aí eu estou dizendo para você permanecer nisso. Não, nós vamos permanecer em quem, pessoal? Em Deus. É você permanecer debaixo da promessa de Deus na sua vida, amém? Repita comigo, eu vou, mais forte, pessoal, eu vou permanecer até o fim. Permanecer até o fim, pessoal, esse é o segredo para você ter uma vida com Deus. Porque vão acontecer diversas situações para você não permanecer. O que tem de gente, de pessoas que desistem dos seus propósitos. O que tem de gente que hoje a facilidade da pessoa trocar a vontade de Deus pela vontade dela ou de outras pessoas é muito grande, é ou não é? O problema de muita gente
é que ela acaba trocando com facilidade a vontade de Deus para fazer a sua vontade. A vontade de Deus fica de lado, o que importa é o que eu estou vivendo naquele momento. Só que quando você permanece em Deus é que você dá fruto, amém, pessoal? O que muita gente sofre é porque elas não sabem permanecer, é porque vê os problemas, as lutas, a pessoa acaba não permanecendo. E às vezes a pessoa é até abençoada quando ela começa, porque tudo tem um começo. A pessoa começa bem, começa escolhendo a Deus, e daqui a pouco ela não dá continuidade. Por que trocar? Por que não continuar no caminho certo? Você sabe que a mente do ser humano cada vez mais tem trocado a vontade de Deus por outras coisas, por outras opções. Tem gente que a gente aconselha a pessoa, ela vem sempre à igreja, ela ouve a palavra, ela já está há anos na igreja. Uma pessoa que dá uma orientação diferente lá fora, seja na faculdade, no trabalho, já muda todo o pensamento da pessoa. A ideologia da pessoa muda do dia para outra. Ou seja, tudo que ela ouviu durante anos, ela deixa de lado. Ela ouve a palavra de alguém que aparentemente está ali dando prazer para ela. E hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado até com o que a gente ouve também nas redes sociais, é ou não é? Porque o que tem de gente mostrando o evangelho, pessoal, fácil. O que tem de pessoas mostrando um estilo de vida cristão muito simples, mas sem esforço nenhum, é muito grande, é a aceitação de tudo. Hoje em dia virou errado você falar a verdade e virou certo você falar mentira, é ou não é? Tem gente que bate palma para coisa errada e tem gente que acha errado a verdade, mas é a verdade que nos liberta, amém, pessoal? Permaneça naquilo que Deus tem para a sua vida, meus amados. Isso é tão profundo que isso ajuda a pessoa a ficar de pé. Você vê, Salomão era um rei, ele precisou muito de Deus, sim ou não, pessoal? Começou a reinar ainda na sua juventude, entre 12 a 15 anos de idade, no máximo 16. Ele buscou em Deus sabedoria, Deus derramou sabedoria sobre a vida dele, sim ou não, pessoal? Derramou sabedoria, mas a sabedoria que ele ali adquiriu para a vida dele, não foi o suficiente para ele permanecer nos caminhos de Deus, porque você vai ver Salomão se corrompendo, você vai ver Salomão abandonando os seus princípios, aquilo que Deus instituiu para ele. E o que tem de gente que alcança, gente, que chega na igreja com a vida destruída, acabada, sem força, com vontade de morrer, e daqui a pouco a pessoa deixa de lado, porque ela alcançou o que ela queria, Deus já fez tudo aquilo que ela achou necessário na vida dela, e ela acaba não permanecendo. Vocês estão entendendo, pessoal, a palavra? O segredo está em permanecer, porque vale a pena permanecer. Glória a Deus, pessoal. Permanecer é a chave para você desfrutar a vontade de Deus aqui nessa terra. As coisas vão vir para tentar nos corromper, pessoal. Você vê, um caso muito típico, até sobre a questão ministerial também. Quantos pastores eu conheci nesse tempo aí, servindo a Deus, pessoas que tinham eloquência, que tinham poder de persuasão muito grande, que faziam milagres extraordinários. Eu oro muito por milagres, oro ou não oro, pessoal? Mas eu sei que isso não é a verdadeira vitória. É muito bom quando a gente vê alguém curado, liberto, quando vê testemunhos aqui, você vê, toda semana eu procuro postar testemunhos, mas eu me lembro de um pastor, que ele era uma pessoa dura, fazia milagres, enchia a igreja, aonde o camarada chegava dava certo. Aparentemente isso parece algo muito bom, e qual pastor que não gostaria disso, é ou não é, pessoal? Imagina você chegar nos seus projetos e tudo que você fizer ali dá certo, e o camarada onde ele ia, ele lotava a igreja, e era testemunho, era gente sendo curada, cada culto do camarada era uma coisa assim absurda, até que um dia ele pegou, vamos dizer assim, um momento triste da vida dele. Ele acabou traindo a esposa dele, largou o ministério, foi viver a vida dele aí fora, acabou com a vida dele. Ele não fez o que, pessoal? Permaneceu. Teve gente que eu não dava nada por ela, e a pessoa permaneceu, e como Deus acrescentou sobre a vida dessa pessoa, amém, pessoal? Às vezes a pessoa não é aquela pessoa que faz milagres,
não é aquela pessoa que faz coisas extraordinárias, mas ela sabe como permanecer, e isso é o mais importante para Deus, amém, pessoal? Às vezes a gente acha que o mais importante é aquele que está brilhando demais, é aquela pessoa que está arrastando multidões, e nem sempre isso vai ser o mais importante para Deus. O mais importante é quando a gente permanece fazendo a vontade dele, porque aqueles que permanecem no Senhor são como o quê, pessoal? Como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O segredo é você estar firme com Deus. Só que, eu vou dizer uma coisa para vocês, acontecem diversas situações para você não permanecer. O que aconteceu, gente, situações, esse tempo que eu sirvo a Deus, para tentar me tirar da presença de Deus, foram diversas coisas. Você não imagina quantas situações aconteceram para fazer a gente desistir. Eu vou até me assentar aqui um pouquinho, pega a câmera aí, por gentileza. Vou até sentar aqui para contar para vocês, gente. Gente, vocês não imaginam o tanto de decepção que a gente passa quando você é pastor, o tanto de situação que você lida no seu dia a dia. Quando eu falo de permanecer, eu vim de várias gerações aqui na igreja. Já tive vontade de desistir? Já, um monte de vezes. Já apareceu situação para a gente desanimar, pessoal? Um monte. Quantas vezes a gente passou por situações aqui na igreja desagradáveis, principalmente quando a gente estava lá em Maria da Graça, que a nossa igreja tinha um outro estilo. Dá para entender, pessoal? Um outro estilo, uma outra pegada. Vamos dizer que a nossa igreja é uma igreja mais bruta. E aí você imagina o tanto de coisa que acontecia para você desanimar. Já teve vezes de eu sair da igreja sem vontade de voltar, chorando, triste, decepções, já tive um monte. Mas a gente procurou permanecer e Deus deu força para isso, amém, pessoal? Porque todas as vezes que eu pensava em desistir, eu primeiro me entregava a Jesus com toda a vontade. Fala, Senhor, toma essa situação em tuas mãos. Ainda que sem força, ainda que em alguns momentos eu tenha falhado também, mas Jesus ia lá e animava, Jesus ia lá e levantava, amém, pessoal? Porque ser pastor não é fácil, e estar aqui também, gente, na luta, no dia a dia, também não é fácil não. Cada um aqui tem suas dificuldades, tem ou não tem, pessoal? Cada um aqui tem suas guerras. Meus amados, quantos aqui não estão passando por lutas lá fora? Estão enfrentando uma guerra lá fora, e você sabe da luta que você está enfrentando, e de repente você está aqui essa noite, buscando em Deus mais refúgio, buscando em Deus mais força para a sua vida, e Ele tem essa força para derramar, tem ou não tem? Glória a Deus, pessoal. Permaneça. Gente, a gente está num mundo, me acompanha aí, a gente está num mundo em que você fazer o bem é um pouco desafiador, porque quantas situações acontecem para a gente não ser uma pessoa pior, é ou não é, gente? Quantas situações acontecem na sua vida para você ser uma pessoa amarga, uma pessoa complicada, uma pessoa difícil? Porque o mundo, às vezes você faz o bem e você é retribuído com coisas ruins. Nós estamos vivendo num mundo de ingratidões, é ou não é, pessoal? Num mundo complicado, aonde você faz, e daqui a pouco, no dia que você não pode atender a pessoa, você é dado como errado, você se torna a pior pessoa desse mundo, é ou não é? Ou você falhou uma vez, ou você não pode fazer, meu irmão, as pessoas já começam a julgar. Fulano não faz nada para me ajudar, fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo, é ou não é, pessoal? Quantas situações acontecem para a gente desistir, para a gente não continuar trabalhando, fazendo o negócio direito, porque você vê um monte de gente errada, até dando certo em coisas na vida, é ou não é, gente? São situações que mexem com o psicológico da pessoa. É um mundo corrupto, é um mundo que, se você não vigiar, você acaba se deixando levar por ele. E quantas vezes de repente você chegou aqui na igreja indignado com situações que aconteceram na sua vida? Eu tenho uma palavra para você essa noite: permaneça, amém, pessoal? Permaneça sendo uma pessoa boa, permaneça fazendo a coisa certa. Quantas situações não acontecem para você nem orar mais, para você nem mais vir à igreja, porque de repente você ora, busca, e quando chega lá fora dá tudo errado. Eu já vivi isso, gente. Eu sei o que é você orar e parecer que o céu está fechado, parece que o negócio está complicado. Você fala, meu Deus, como é que pode? Eu estou aqui buscando a Deus e tem tanta gente fazendo tudo errado, e para esses camaradas dá tudo certo, para mim não está dando. Está repreendido isso em nome de Jesus. Permaneça, amém, pessoal?
Não se canse de fazer o bem, não se canse de ser uma pessoa que busca evolução, que busca relacionamento com Deus. Pessoal, o segredo está em permanecer, porque é muito fácil a gente viver desistindo. Tem gente que desiste muito fácil das coisas, tem gente que muda de igreja com uma facilidade muito grande. Você vê, antigamente para a pessoa mudar de igreja, ela jejuava, não é pessoal? Ela orava, dobrava o joelho, falava: Senhor, me dá a direção para onde eu vou. Hoje em dia, é a coisa mais fácil do mundo. Não gostei do que o pastor falou, estou indo embora, fui. Tem gente que já foi de 20 igrejas diferentes, 30 igrejas diferentes. Que bagunça é essa, pessoal? O que essa pessoa está esperando encontrar? Tem gente que já foi em todas as religiões, já rodou o mundo. Até quando a gente vai ficar trocando, achando que o problema está nos lugares? E às vezes quem precisa mudar é a gente. Amém, pessoal? Quem precisa confiar mais em Deus somos nós. Quem precisa mais permanecer em Deus é a nossa própria fidelidade, porque às vezes eu vejo pessoas exigindo de Deus algo que ela também não tem para entregar. A pessoa critica todo mundo, reclama de tudo, mas ela também não é essa pessoa top que ela está achando que é. Tem gente que exige demais. Não quero que o pastor faça isso por mim. Gente, tem gente que eu me dedico à pessoa, ajudo ela, eu faço o que for necessário. Mas chegou uma hora que a pessoa fala: ih, o pastor André já não está mais dando conta, calma aí que eu vou procurar outro pastor. Aí o pastor muda de igreja de novo. Aí fazem tudo pela pessoa, ajudam, dão atenção, dão amor, cuidam. Só que não vão ficar a vida toda adulando a pessoa, ou não é? As coisas passam, pessoal. É por isso que nós temos que permanecer em quem, pessoal? Em Deus. Não faça de ninguém nessa terra a sua base sólida na fé. A sua base tem que ser quem, pessoal? Tem que ser Deus. E crie raiz em algum lugar, gente, que senão a gente vai viver numa retórica da nossa vida, que a gente vai viver trocando de lugar, vai viver trocando de igreja, e a gente acaba não permanecendo em lugar nenhum. É ou não é, pessoal? Permaneça no propósito de Deus. Deus te escolheu. Ah, pastor André, mas está difícil, está doendo, as coisas estão dando errado. É problema em casa, é problema com os filhos, é problema no relacionamento, são problemas financeiros, são problemas emocionais, são lutas, conflitos. Permaneça naquilo que Deus tem para a sua vida. Porque às vezes a pessoa paga um alto preço, um preço muito mais caro, porque ela não sabe permanecer. Porque a primeira pessoa que decepcionou ela fala: ah, quer saber, estou indo embora. E às vezes você vai deixar de lado uma pessoa que vai ser o teu amigo, porque todo mundo pode falhar. Pode ou não pode, pessoal? Qualquer um aqui, quem nunca falhou aqui nessa terra, gente? Quem está aqui essa noite que nunca tomou uma atitude precipitada, falou algo? Tem pessoas que já olham para o ser humano e falam: ninguém presta. Presta sim, tem gente que presta. Amém, pessoal? Tem gente que tem caráter. E por falar em caráter, permaneça tendo caráter. Porque vai ter momentos na sua vida que você vai ter a opção de falar a verdade ou de você falar mentira. É você que vai escolher se você vai permanecer na verdade ou você vai se corromper com a mentira. Nós temos que escolher o que a gente quer para a nossa vida, pessoal. Você quer desfrutar do melhor de Deus? Então permaneça. Jesus está em busca de pessoas que tenham firmeza de propósito. Não é aquela pessoa que fica brincando: ah, deixa eu ver o que eu vou viver hoje de Jesus. Não. Deixa eu ver o que Jesus quer de mim hoje. Amém, pessoal? O que Ele quer usar a minha vida. Porque no passado era assim: vinha alguém, estava com o demônio, Jesus arrancava. Senhor, agora estou aqui para te servir. Se tornava um soldado, é ou não é? Hoje é algo muito superficial. Eu vejo a igreja, não estou falando aqui da nossa igreja não, a igreja no todo, cada vez mais as pessoas sendo tão fragilzinhas, tão qualquer coisinha tira ela da presença de Deus, tão desanimadinha com qualquer coisa. Tem gente que depende muito do seu ânimo. Gente, tem dia que nem todo dia eu estou muito animado não, gente. Eu procuro fazer obra de Deus com amor, com zelo, mas tem dia que eu estou com vontade de ficar em casa, é ou não é? Tem dia que eu estou com vontade de ficar em casa, vendo um filmezinho com a esposa, é bom demais, é ou não é, pessoal? Comendo uma besteirinha, pedindo iFood, é bom demais. Tem dia que a minha vontade não é nem de pisar aqui, mas eu venho porque eu tenho firmeza de propósito. Amém, pessoal? Eu venho porque eu sei qual é a minha missão, meu propósito naquele dia que Deus me usa mais. Quantas vezes já vim cansado, com febre, sem vontade, com uma situação complicada para resolver, mas eu permaneci com a minha vida aqui sobre a palavra de Deus. É aqui que você tem que permanecer com a sua vida, porque senão fica tudo muito oscilado. Gente, e os anos vão passando, e é o que eu falei para você,
eu e o pastor Luiz, eu até brinco, né, meu pastor? Nós somos 2 sobreviventes de muitas gerações, pessoal. O que eu estou falando para você, eu vi acontecer isso repetitivamente. O pessoal vinha para a igreja, criava expectativa, se apoiava no homem, se decepcionava com a coisa e ia embora. Aí trocava, vinha outra geração, mesma coisa, mesma ladainha. Gente, você quer ter vida sólida, você quer ficar bem espiritualmente, permaneça na palavra de Deus. Pastor André, mas eu estou ferido, eu estou sem força, permaneça na palavra de Deus. Pastor André, eu estou num momento da minha vida meio complicada, permaneça firme até o fim, amém, pessoal? Não seja aquela pessoa medida pelo ambiente ou pela temperatura do momento. Seja aquela pessoa que, independente da situação que você está vivendo, ou que está acontecendo aqui dentro ou lá fora na sua vida, você permanece. Precisando ser uma pessoa medida pelas sensações, pelos sentimentos, porque enganoso é o coração do homem, não é? E às vezes, gente, tem pessoas boas que vão mostrar o lado ruim. Eu falei isso aqui uma vez, eu vou pedir para você gravar. Posso pedir para você gravar, pessoal? Nem todo mundo que é bom é totalmente bom, e nem todo mundo que é ruim é totalmente ruim. Glória a Deus, pessoal. Porque tem gente que é muito bom, mas um dia essa pessoa vai falhar com você. E tem gente que é muito ruim, mas de repente um dia Deus pode usar essa pessoa para te abençoar. Amém, pessoal? Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que fazem de Deus a sua morada, esses vão permanecer. Não seja aquela pessoa, vou até beber uma aguinha para falar disso. Não seja aquela pessoa, gente, que no dia de amanhã a gente encontra algumas pessoas que já estiveram na presença de Deus, que hoje tem até vergonha de passar do nosso lado. Pessoas que ficam sem graça de passar porque elas não permaneceram. Mas aí é tudo questão de escolha, é ou não é, pessoal? Tanto fazer o certo como o errado, Deus sempre coloca o caminho, quem escolhe é a gente. Quando a gente começa a amadurecer, quando você começa a virar essa chave na sua mente, você começa a entender que muitas vezes as nossas atitudes é que atrapalham o que vai acontecer lá no nosso futuro. Tem gente que está com a vida toda destruída, e começou com a gente na fé, caminhou conosco por um tempo. Tem gente que está muito bem, trocou de igreja, e glória a Deus, tem gente que Deus dá uma direção para a pessoa. Mas tem gente que fica nessa sede insaciável de ficar trocando de igreja, religião, vai aonde, eu vou onde eu sinto feliz, onde o meu coração manda ir. A gente tem que ir onde Deus quer para a nossa vida. Permaneça no lugar, porque tem um futuro esperando por você. Glória a Deus, pessoal. Eu sempre falo sextas-feiras aqui na igreja que tem um futuro brilhante esperando por nós. Só que o nosso futuro que vai acontecer lá na frente são reações das nossas atitudes agora. Tem gente que quer ter um futuro muito bom, mas ela não é fiel em nada, ela não permanece em nada, ela não é fiel a Deus. Tudo a pessoa está de saco cheio, é ou não é, gente? Tudo a pessoa está vivendo mais uma vez pelo sentimento. Você vê que o sentimento atrapalha muito a vida das pessoas. Por quê? São guiadas. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, amém, pessoal? O que vai determinar a sua vida no dia de amanhã é a força que você coloca, mais uma vez, na palavra de quem, pessoal? Na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que é a luz para os nossos pés, é a palavra de Deus que nos mantém de pé, é a palavra de Deus que nos direciona para uma vida melhor. Eu não posso ser aquela pessoa que vive pelo achismo, que vive me chateando com qualquer coisa. Tem gente que a chateação, a mente da pessoa, ela é guiada também por uma chateação, por um nível de tédio tão grande, que ela está sempre enjoada de tudo, ela está sempre cansada de tudo. Hoje em dia é muitas pessoas assim: a minha bateria social acabou, então eu vou sair de perto de fulano, de Petrano. E aí ela só vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. Quando for ver, ela já não está mais em lugar nenhum, é ou não é? Cuidado, pessoal, cuidado com o que sai da sua mente. Às vezes é bom você conversar com alguém. Quantas vezes eu estava pensando besteira, eu conversei com a minha esposa ou com alguém que era de Deus, e eu fui vendo que meu problema nem era isso tudo que eu estava imaginando. Porque muitas vezes o nosso coração engana a gente. Engana ou não engana, pessoal? Muitas vezes a gente cai numa ladainha aí de ficar preso em pensamentos negativos, e às vezes a gente está fazendo uma tempestade no copo d'água, e era um problema que você poderia resolver ele em qualquer lugar, amém, pessoal? Ou você poderia passar ele em qualquer lugar da sua vida. Tem lutas que você vai passar lá fora, mas não desista, permaneça, amém, pessoal? Vontade de desistir vai dar, gente. Falei para você agora há pouco ali, sentado,
Quantas vezes deu vontade de eu desistir? A única diferença, o que me ajudou, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É só porque eu escolhi fazer o quê, pessoal? Permanecer. Você só sabe o que vai acontecer lá na frente, nos seus propósitos na vida, se você permanecer. É porque às vezes a pessoa fica desistindo demais, fica trocando tudo toda hora, porque deu ruim, porque não está indo o resultado que ela queria de primeira. Permaneça. Eu estava falando isso para um rapaz que abriu uma empresa há pouco tempo agora. Eu falei, meu amigo, calma. A vida de empreendedor é uma vida de desafios. Você vê, ele estava abrindo um negócio próprio dele, só que ele já estava pensando em desistir, não tem nem 3 meses. Eu falei, cara, calma, cria soluções. Tem coisa que a gente tem que desistir? Sim ou não, pessoal? Eu reconheço que sim, mas eu vi que o negócio dele é bom, o cara tem potencial para crescer, só que já estava querendo desistir. Tem gente que quer desistir muito fácil do casamento, quer desanimar do casamento. Eu estou tendo briga. Diz a pessoa, você ama a pessoa e a pessoa te ama e está ali desistindo do relacionamento. Eu sei que tem relacionamentos que são insuportáveis, já está no nível de agressão, traição, um monte de coisa, aí já é outros 500, amém, pessoal? Mas tem pessoas que trocam muito fácil de relacionamento, trocam muito fácil de amizade. Aonde está o permanecer? Tem gente que troca de caminho. Vocês estão entendendo, pessoal? O caminho da pessoa sempre é trocada. Hoje ela está sonhando uma coisa, amanhã ela já está sonhando outra. E depois, quando você conversa com a pessoa, ela já está trocando de novo o propósito da vida dela. Ei, volta para o primeiro. Esse caminho aqui que eu vou trilhar, então eu vou seguir ele até o fim, amém, pessoal? Pastor, mas vai ser difícil, vai ter problemas, vai. Já programa a sua mente para isso, porque senão você vai ser aquela pessoa que vai viver trocando tudo na sua vida, e você acaba não conquistando nada. Eu lembro, gente, de um camarada que trabalhava comigo. Você vê, eu quando vi um problema lá na empresa que eu trabalhava, eu falava, não, isso aqui é muito complicado, deixava de lado. Esse meu camarada chegava, organizava ali o que estava dando errado na empresa, resolvia, amém, pessoal? Adivinha o que ia acontecendo com ele? Ele só ia subindo de cargo, meu irmão, salário ia aumentando, era benefício, eram coisas boas que iam acontecendo. Às vezes a pessoa trabalha na empresa, ou trabalha para ela mesma, mas os primeiros probleminhas que dá, a pessoa já quer desistir. Você vê, o menino mais novo do que eu, fui aprendendo com ele, isso há muitos anos atrás, amém, pessoal? Eu tinha aí uns 20 anos de idade, o menino tinha 19. Você vê, o camarada já com a mente aberta, não, pode deixar que eu resolvo. Eu só vi ele crescendo na empresa. Talvez a pessoa não cresça em alguns aspectos da vida dela, porque ela não tem essa constância. A gente vive num tempo na nossa vida de muita inconstância. É a pessoa que não consegue ser constante, não consegue ser fiel a ninguém. Ela quer o melhor de todo mundo, mas ela não tem isso para oferecer. Meus amados, pessoas constantes, pessoas que permanecem. Eu quero pessoas assim do meu lado, glória a Deus. Você quer pessoas assim do seu lado? Imagina você num namoro, que toda hora a esposa ou o marido fala para você, qualquer probleminha, vamos terminar, acabou. Ninguém aguenta um negócio desse. Sabe, às vezes a gente tem que criar bases sólidas na nossa vida. Imagina a pessoa que toda hora chega diante de Deus e pede perdão toda hora pela mesma coisa. Tem hora que a gente tem que tomar vergonha na cara, não é, pessoal? Aquilo que a vovó falava, toma vergonha na cara, menino. Vamos aprender a crescer. E a gente às vezes tem que amadurecer na nossa fé, aprender a viver um negócio diferente. Não, eu comecei, agora eu vou até o fim. Mas falaram mal, eu vou permanecer. Eu analisei a situação, eu estudei, eu vi que o negócio é bom, é de Deus para a minha vida. Eu vi que Deus confirmou, é o propósito que Deus tem para a minha vida. Pastor, mas tem muita dificuldade. Permaneça que Ele vai te honrar, amém, pessoal? Coloca aquela frase aí, Tiagão, por gentileza. A última, por gentileza. Vamos ler junto comigo? Só vai o que, pessoal? Provar o sabor da vitória quem permanece até onde, pessoal? Até o fim. Isso vem até para a nossa salvação, gente. Só vai provar o melhor de Deus na sua vida quem persevera até o fim, quem for fiel aqui nessa terra, quem não desiste, quem não desanima, quem não vive movido pelos seus sentimentos. Só vai desfrutar do melhor, só vai se assentar nos lugares de honra quem está determinado a pagar o preço, a permanecer, mesmo desanimado, mesmo sem força, mesmo chorando, mesmo passando por uma guerra muito grande aqui no interior. Essa pessoa permanece. Eu escolhi permanecer.
Propósito, pessoal, não é sentimento, propósito é decisão. No dia que eu comecei a me libertar, aliás, no dia da minha libertação, foi no dia que eu decidi que nunca mais o mal ia ter domínio sobre a minha vida. Decisão é uma definição, não é apenas uma pequena escolha, mas é uma definição que muda o seu destino. Amém, pessoal? Que muda o seu futuro. Só vai chegar até o topo da montanha, só vai ser premiado, só vai provar de uma vida melhor quem permanecer e for até o fim. Amém, pessoal? Até com Deus é assim. Só vai conhecer a Nova Jerusalém, a vida eterna, quem venceu o pecado, quem permanecer. Amém, pessoal? Quem for constante, quem estiver em oração, quem estiver buscando a Deus. A vida é assim. Eu poderia aqui trazer um monte de palavras para amaciar o nosso coração. Ah não, Jesus te entende, Ele sabe das suas fragilidades, Ele sabe dos seus medos. Você não precisa se esforçar, tem hora que você só tem que descansar. Eu concordo com isso. Mas a pessoa vai passar a vida toda descansando? Vai passar a vida toda desistindo? Nunca vai ter uma constância? Nunca vai lutar, mesmo que sangrando, mesmo que cansado, mesmo cheio de facada aqui de gente que te traiu, gente falando mal de você? Vamos permanecer, pessoal, que Deus tem uma grande vitória para a nossa vida. Glória a Deus. Sabe, tem um topo da montanha para você chegar. Tem muita gente que está na igreja e se conforme com a vida medíocre. Não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É muito maior, gente, do que a gente ficar nas limitações. Não se conforme em ser mais um que só senta no banco, ouve. Viva o sobrenatural. Pastor, mas está difícil, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu estou com pânico, minha mente está perturbada, eu não durmo à noite. Permaneça, continue lutando. A Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. As pessoas não querem resistir, que é tudo muito fácil. Não, resolve isso aqui para mim, é a fórmula mágica. Gente, o tempo passa, não fique perdendo tempo com coisas de criança, com imaturidade, sendo uma pessoa muito movida, mais uma vez, ao sentimento. Tem gente que perde muito tempo com sentimento, e chega no momento da idade da pessoa, que não tem aquela máquina do tempo que ela pode entrar dentro dela. Deixa eu mudar aqui o tempo que eu perdi. Não, gente, o tempo de mudança é hoje. Glória a Deus. Você vê, está chegando agora o fim desse semestre, semana que vem já é julho, pessoal. A gente já está entrando já no 7º mês do ano. Sabe, essa palavra é para despertar a nossa vida. Tem gente que está vendo o jogo agora, e é muito bom ver o jogo, eu vou ver depois, em nome de Jesus. E não sou contra assistir não, porque eu amo futebol também. Mas tinha gente que estava precisando ouvir essa palavra. Glória a Deus, pessoal. Porque a pessoa está com a vida tão atrasada, com a vida tão amarrada. E às vezes não é nem o diabo que está amarrando a vida dela, é ela mesma. Como eu falei para você, conheci o pastor que fazia milagres, coisas extraordinárias, mas ele não permaneceu, pessoal. Deus quer pessoas que permaneçam. Às vezes você não dá nada pela pessoa, Deus vai lá e levanta aquela pessoa e faz um monte de coisa boa acontecer, é ou não é? Às vezes ninguém dá nada por você, Deus sopra uma unção sobre a sua vida, ele começa a mudar. Glória a Deus. Você vai ver lá no final do livro de Jó, no verso 42, e Deus mudou a sorte de Jó. Olha a facilidade que Deus fez, deu tudo em dobro depois. Para Deus o que você quer é fácil de chegar. Às vezes Deus leva mais tempo mudando o nosso caráter, a nossa personalidade, do que mudar as coisas ao nosso redor, é ou não é? Foi assim com Pedro, gente. Pedro, cabeça dura, Jesus falava as coisas para ele, e ele estava lá, sendo turrão, movido pelo sentimento, com raiva, puxava a espada, queria logo puxar para a guerra. Sabedoria. Tem hora que a gente tem que mudar o nosso posicionamento aqui nessa terra, para a gente desfrutar da vontade de Deus. Amém, pessoal? Deixa Deus conduzir sua vida. Deus às vezes leva muito mais tempo nos tratando as nossas feridas interiores, tratando o nosso jeito complicado, as nossas dores, e a gente atrasando aquilo que Deus tem para a nossa vida. Às vezes sou eu que atrapalho a Deus. Eu não devo atrapalhar Deus, eu devo falar: Senhor, pode mover a minha vida. Então essa noite nós temos a oportunidade de chegar no centro da vontade de Deus. Amém, pessoal? Em todos os aspectos da sua vida. Essa noite você pode liberar perdão, se render a Deus,
amadurecer. Amadurecer é fazer a vontade de Deus. Nem todo dia eu faço a minha vontade. A maioria das vezes eu faço a vontade de Deus. Engolir sapo, pessoal. Todo dia eu engulo sapo. Tem gente que ela fica chateadinha quando o patrão grita com ela no trabalho. Às vezes você tem que aprender a engolir sapo. Você vai conversar com empresários, os camaradas engolem sapo pra caramba. E às vezes o camarada que não tem visão nenhuma fica querendo brigar com tudo, arrumar problema com tudo. Meu irmão, aí você tem que passar por situações na vida que você tem que respirar fundo, contar de 1 até 1 milhão, é ou não é? E permanecer, gente. Isso aqui não é brincadeira não. Deus quer pessoas sérias. Por que Deus escolheu a Paulo? Ele sabia que Paulo, aonde Jesus enviasse a ele, o negócio ia acontecer. Amém, pessoal? Paulo não tinha frescura com nada, gente. Às vezes a pessoa muito cheia de coisinha. Não, permaneça. Subir a montanha, a gente soa, a gente cansa, falta o ar em algum momento, a gente passa por situações, mas a gente chega uma hora no centro da vontade de Deus. Amém, pessoal? A vontade de Deus vai se cumprir na sua vida. Repita comigo: eu vou viver a vontade de Deus na minha vida. E você vai viver, amém, pessoal? Eu creio que essa palavra vai se cumprir e você vai desfrutar a vontade de Deus. Permaneça até o fim, que você vai dar muito fruto, amém, pessoal? Permaneça até o fim, que você vai alcançar a vida eterna. Permaneça até o fim, que você vai ver a multiplicação na sua vida. Permaneça até o fim, que você vai ver milagres. Você vai ver familiares seus mudando, você vai ver a sua casa mudando, você vai ver a sua automudança. Você vai ter prazer em viver, pessoal. É permanecer. Pastor, mas tem gente que não acredita em mim. Você vai parar por causa dos outros. Continue por causa de Deus. Se a voz de Deus fala para você essa noite, você pode continuar, você pode permanecer. É Deus falando para você que você vai dar muito fruto. Você vai ser inabalável, como os montes de Sião. Você vai permanecer para sempre. Tem gente que você pode botar ela no fogo, ela pode botar e queima, que eu não vou largar Jesus. Tem gente que você pode bater nela, espancar ela, ela não larga Jesus. Tem gente que você pode pegar aqui a cabeça dela, eu vou te decapitar. Aqui ó, tá aqui o pescoço. Ela não larga, é propósito, gente. Eu quero ser um marido melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um servo melhor na igreja, eu quero dar certo no meu trabalho lá fora, eu vou permanecer. Eu quero dar certo no meu ministério, eu vou permanecer, porque senão você vai viver trocando. E aí a ladainha, gente, a roda continua girando, é o fluxo da vida se repetindo. Tem gente que a vida dela fica rodando assim, é ou não é? Já viu? Pessoa que fica em círculos, voltou para o estado zero de novo. E aí continua buscando a Deus. Senhor, me arrependo, faz a tua vontade. E estou aqui, quando chega no ponto dela permanecer, ela vai lá e volta de novo. Vá até o fim, meus amados. Desfrute da vontade de Deus aqui nessa terra. Permaneça, porque tem muita coisa boa esperando pela sua vida. Amém, pessoal? Essa é a palavra que eu quero pedir para Deus selar no seu coração essa noite. Você sai daqui abençoado em nome de Jesus. E se você crê nessa palavra de permanecer, dê uma salva de palmas. Fique de pé no seu lugar, por gentileza, em nome de Jesus. Eita glória. Só que eu sei, gente, que às vezes, ou muitas vezes, nós precisamos do auxílio de Deus na nossa vida para a gente permanecer. Essa noite eu vou pedir a Deus para derramar essa capacidade sobre a sua vida. Essa noite você aí no seu lugar, você pode fazer uma aliança com Deus e não quebrar ela nunca mais. Falhar é uma coisa, quebrar aliança com Deus é outra. O cristão falha, pede perdão e Deus perdoa. Amém, pessoal? A pessoa que vive quebrando o relacionamento com ela com Deus, tem gente que Deus já nem leva a sério o pedido de perdão, porque sabe que não é de todo o coração. Deus conhece a pessoa aqui dentro. Não adianta eu querer mostrar uma máscara aqui para você. Eu quero ser uma pessoa original. Eu quero ser alguém de verdade, sabe? Eu quero permanecer até o fim. Eu não quero chegar no dia de amanhã, você ficar sabendo: o pastor André, cadê ele? O pastor André está fazendo um monte de coisa errada, está envolvido com coisa errada, está repreendido isso. Eu decidi que eu vou até o fim, em nome de Jesus, amém? Aonde Deus me enviar, aonde Deus quiser usar a minha vida, eu vou prosseguir, porque eu decidi. Você pode tomar essa decisão aqui essa noite. Não importa o que aconteça, eu vou fazer a vontade de Deus. Agora, prepara a carcaça, pessoal, que vai vir guerra, mas também vai vir grandes vitórias, em nome de Jesus. E você vai estar blindado pelo poder de Deus. É diferente. Quem permanece é mais forte. Vem as lutas, vem a guerra. Tem gente que já está tão acostumada a permanecer
só está esperando Jesus voltar, que a pessoa já é forte, as guerras desse mundo já não é mais nada para ela, de tão forte que ela ficou, e que essa força esteja na sua vida. Diga o fraco: eu sou forte. Você é forte. Você é forte em Cristo Jesus. Amém? Feche os olhos agora.